Às vezes as pessoas estão buscando o que Deus pode oferecer, e não pelo que Deus é. Às vezes as pessoas estão vindo à igreja pelo que ela pode receber através dos contatos, através dos benefícios que ela pode, e ela ainda não cresceu. Então João está escrevendo aqui a esses filhinhos, ele está dizendo a esses que ainda, ou seja, são imaturos na fé, que ainda não entenderam o projeto, o propósito de Deus. Muitos vêm ao templo, participam então de atividades, mas ainda não cresceram, ainda não amadureceram sua fé. Devemos buscar conhecer a Deus em sua palavra, meditando, fazer a vontade de Deus em todos os aspectos. Quando o homem pecou, se afastou de Deus, quando o homem errou ali no jardim do Éden, ele foi afastado de Deus. E Romanos capítulo 5, 12, 19 diz: porque o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Agora Romanos 6, 23 diz que a consequência disso foi: o salário do pecado entrou por um homem, e a consequência é a morte. Mas aí ele continua dizendo o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem errou, se afastou, e aqui Jesus Cristo está dizendo: olha, sim, seus pecados foram perdoados. O pecado que afastou o homem de Deus, que conduziu à morte, o salário do pecado foi a morte, mas Jesus Cristo, o dom de Jesus Cristo é a vida eterna. Então os seus pecados foram perdoados. Ele está dizendo a essa igreja, ele está dizendo à igreja daquele tempo, que Jesus Cristo, que Deus tinha perdoado os seus pecados, mas ele também está dizendo que aquele que anda com Cristo, ele é um pecador. Todos os dias pecamos. Nós estamos estudando 1 João capítulo 1, e aí no versículo 8 em diante vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos e fazemos de Deus o quê? Mentiroso. Nós pecamos todos os dias, mas a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aqui eu quero usar o finalzinho que ele diz: não só perdoar, meus irmãos, mas purificar. Ele está dizendo àqueles filhinhos, e ele está dizendo àquela igreja, nossa igreja, a não ser só o perdão dos pecados, mas a purificação. Sabe, você sair perdoado e limpo, você sair perdoado, e agora com aspecto de vida, de presença, de cheiro da presença de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Antigo Testamento, para o tabernáculo, o sacerdote, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos ali no local principal, eles amarravam ele, porque se ele não tivesse feito a purificação necessária, ele talvez não sairia dali vivo, porque a presença de Deus o iria consumir. Meus irmãos, nós podemos chegar à presença de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. É isso que João está dizendo. Não só perdoado, mas limpo. Não só o perdão, mas tratar as coisas que são importantes na nossa vida. Todo filho e filha de Deus desfruta do privilégio do perdão e da purificação do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui no Jornal Batista, escrito por João Falcão Sobrinho, no ano de 2002, ele diz o seguinte, para ilustrar bem o que ele está falando sobre perdão. Ele diz assim: alguém disse que Pedro, até o fim da sua vida, cada vez que ouvia o galo cantar, chorava por se lembrar de que negara a Cristo 3 vezes. No meu entendimento, aqui João Falcão Sobrinho, ele diz o seguinte: Pedro, até o fim da sua vida, cada vez que ouvia um galo cantar, lembrava-se do meigo olhar de perdão de Jesus. Não era o seu erro, mas era o perdão de Jesus Cristo. Eu não olho para o passado, eu olho pelo amor de Jesus Cristo. Meus irmãos, você errou? O meigo olha do lado do Senhor e está sobre você para perdoá-lo e para ajudá-lo a prosseguir. O meigo olhar do Senhor Jesus Cristo está sobre nós para nos ajudar a seguir diante da vontade do Senhor. Ele diz agora aos jovens,
E aí ele diz: porque venceste o maligno, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ele utiliza 2 vezes, já venceste o maligno, ele, no versículo 13 e no versículo 14. Sois fortes. A expressão ser forte não é ser musculoso, não é aquele que vai à academia, não é aquele homem, ou talvez como o pastor falou, aquela expressão daquele Hércules, aquele homem forte, ou de um outro expressão de algum tempo, não é isso, mas é conhecer as suas próprias fraquezas. Ser forte, irmãos, muitas vezes é correr, é fugir como José fez. José não era forte porque ele tinha consciência que ele resistiria, não, ele era pecador, ele era falho, mas ele sabia que ele não poderia desonrar a Deus, e para isso é preferível correr e fugir. Davi fugiu da presença de Saul, mas ele não só fugiu, mas ele também se fingiu de louco. Às vezes nós precisamos fingir-se de loucos, diante de tanta baboseira que o mundo tem feito, tem falado e tem expressado diante de nós. Sair sem discutir, sair para não comprar uma briga, porque não é esse o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter convicção das coisas que Deus tem falado conosco, nós temos que ter convicção da palavra. Convicção significa maturidade pelo tempo que eu estou caminhando com Deus, mas Paulo fala, não é entrar em vãs discussões. Às vezes nós precisamos sair realmente disso, e aqui ele está dizendo isso. Davi fez isso, Davi saiu, fugiu, e quando ele tinha a oportunidade de matar também Saul, ele não o fez. Às vezes temos muitas oportunidades, mas por amor e temor ao Senhor não iremos fazer. Ser forte, meus irmãos, é reconhecer que é Deus que conduz todas as coisas,